gente lê a história de Neemias, o seu contemporâneo, o seu companheiro, o seu amigo, Esdras, ele foi o responsável na formação cultural, social das pessoas. Formação cultural e social. Mas a formação espiritual foi por Neemias. Duas coisas que andaram juntos e foram importantes para a edificação do povo de Israel, em um retorno após 70 anos de cativeiro na Babilônia. Culto é um lugar muito especial. A Constituição nos dá o direito que o culto é um local inviolável. Inviolável. A Constituição brasileira de 1988, no seu capítulo 5, ali onde tem todos os direitos dos cidadãos, nós temos o direito da ordem do culto, seja de qualquer religião. É um local inviolável. Ninguém pode atrapalhar um culto. Ninguém. Seja ele de qualquer religião, culto é um lugar inviolável. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é uma coisa inviolável? Uma coisa que ninguém pode tocar, atrapalhar. Às vezes a gente acha, irmão, que o culto é um momento qualquer comum, mas o culto é um momento especial, aonde a gente vem adorar o Senhor e receber a sua presença no meio da igreja. Deus, aleluia. Mas a gente tem que estar ligado no trono, irmão. Jesus, aleluia. Porque uma pequena coisa faz a gente perder a bênção. Mas nessa noite, se abrace com o anjo de Deus e diga: eu só saio daqui quando eu receber a minha vitória. Eu só saio daqui quando eu receber a minha bênção. A obra de Deus tem luta, tem guerra, tem batalha. Mas tem uma coisa: ela é feita através de relacionamento. E relacionamento é culto. Quem adora entende. Quem adora compreende. Quem está aqui entendendo, glorifica o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Glória a Jesus. culto não é lugar da criança estar comendo, a não ser que ele tenha com muita fome. Seja uma criança de colo para dar o peito, uma criança pequena de 1 ano, 2 anos, que ali está precisando de um lanche, porque vai só jantar mais tarde. É uma coisa ali. Mas quando a gente lê Esdras, a gente vai ver uma coisa, irmãos. Eles passaram quase que meio-dia em pé, ouvindo a leitura da palavra de Deus. E quando você vê o texto, diz que eram homens, mulheres e crianças. Aleluia. Reverência, atenção, é algo importantíssimo para a gente ter compreensão e receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a gente conhece alguns lugares que tem aquele culto, né? Onde as pessoas pulam, roda, cai, joga uma cadeira, aquele movimento todo, onde às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo, e aquele culto é desordeiro. E a Bíblia diz que tudo seja feito com ordem e com decência. O movimento de Deus pode acontecer em qualquer momento. A ação do Espírito Santo pode acontecer, contudo, portanto, que seja para a edificação da igreja do Deus vivo. É importante eu dizer também que a obra de Deus, que é feita através desse culto, ela é feita também com sacrifício, com pessoas que pagam um preço, porque um culto é entrega, culto também é sacrifício. Quantas lutas você enfrentou para chegar até aqui? Quantos passos você deu para chegar até a igreja? E aí eu quero dizer uma coisa à igreja: valorize este momento de culto na presença de Deus. Como diz o louvor, pode ser hoje o teu último culto, adore. Pode ser esse teu último culto, adore.
quando está assistindo um jornal, um filme. Briga até com o filho sem passar de frente da televisão. Né? Mas na igreja não está nem aí. Eu estava num culto um dia desse. E é uma bênção na casa do irmão José. Um monte de pessoas, um monte de gente. Acho que de um bom número, quase eles tanto aqui, irmão. Parecia um culto de domingo. Chegou uma pessoa embriagada. No culto, você vem para ouvir e não para falar. Você só pode falar se alguém te dá uma oportunidade. Aí ele olhou assim para mim. Acho que vai me bater. Eu disse, eu não. Mas se você não se comportar, eu sei quem vai lhe bater. Não é nem Deus, eu ia chamar a polícia para ele. E eu não quero saber quem for, a não ser que diga assim, pastor, acaba o culto, vai para casa. Aí eu acabo. Agora, enquanto estiver tendo culto, respeita o lugar, porque é a casa de Deus. Tem que ser assim, irmão. Quer bater, chegou lá querendo bater, não sei o quê. Os caras não fazem isso num bar, meu irmão. Chega num bar, toma um tapa do dono do bar. É ou não é? Aí quer chegar na igreja de qualquer maneira. Respeita a casa de Deus. Isso é igreja, isso é culto. Mas tem os opositores, seu José. O diabo ele vai se levantar contra esta obra com fúria, porque ele sabe que não é somente um ajuntamento qualquer. Existe aqui uma grande possibilidade de Deus para você sair daqui liberto, para você sair daqui curado, para você sair daqui transformado. Deus está aqui nesse lugar e o diabo não pode agir, porque aqui está cercado com muralha de fogo. Porque a igreja é lugar para todos. A igreja é lugar para receber todos. Mas a igreja não é lugar para tudo. É verdade. Igreja é lugar de ordem, decência. As pessoas precisam pensar 10 vezes, irmãos, antes de querer até vir aqui à frente, pegar o microfone. Dizer assim, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero falar de Jesus. Como está a sua vida lá fora, meu irmão? Como está a sua vida lá com a sua esposa? Como está a sua vida lá com seus filhos? Como está a sua vida lá com seus irmãos? Você está sendo bênção ou você está sendo pedra de tropeço na obra de Deus? E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Olha, escute isso. Não se preocupe com nada. Deus conhece tudo. Você pode pensar, tá? Porque o homem de Deus não se engana não, porque a Bíblia diz que o espiritual a tudo discerne e de ninguém é discernido. Você pode achar, o pastor não sabe, o pastor sabe, viu? O pastor sabe da sua conversinha, o pastor sabe do seu pecadinho escondido. O pastor sabe, e sabe o que é? Sabe o pior? É que o Espírito Santo de Deus sabe. Deus, aleluia. E tem pessoas que ainda não chegaram para dizer, porque a Bíblia diz, a quem perdoar os seus pecados serão perdoados. Confesse seu pecado, porque a Bíblia diz, quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia, Jesus. Quem confessa aí, mudou? Mudei. Então mostre. Você pode esconder para qualquer pessoa, agora para Deus não. Olhe, se ligue se você está sendo pedra de tropeço na obra de Deus. São lutas que vocês vivem, que nós vivemos na família, no lar. E essas batalhas, às vezes, elas são realmente as oposições para que a obra de Deus não se realize na nossa vida. Mas a Bíblia diz o seguinte, é melhor que seja 2 do que 1, porque se um cair o outro levanta. Por isso o papel da igreja, o pastor, os diáconos, o ministério da igreja é poder estender a mão e dizer ao Senhor, você não vai caminhar sozinho. Nós vamos caminhar ao seu lado. E além da gente caminhar com o Senhor, o Espírito Santo é o teu melhor amigo. Amém? O que você não pode fazer é se afastar. Venha aos poucos. Mesmo que você não tome a sua decisão. Mas venha, permaneça em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos prestem atenção em uma coisa. Todas as pessoas sabem do que está acontecendo na sua vida.
As pessoas observam. Às vezes a gente não sabe, a gente não consegue, a gente não tem a noção, irmãos, irmã Severina. Às vezes a gente não percebe, mas as pessoas às vezes sabem mais da nossa vida do que é o que a gente pensa. Porque as pessoas estão observando tudo. As pessoas estão olhando para tudo, meu irmão. As pessoas estão observando o que está acontecendo na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mais importante do que qualquer pessoa olhar para a tua vida, observar a tua vida, é você saber que o propósito de Deus está em pé, estabelecido, erguido, em nome de Jesus. E nada vai impedir o agir de Deus na tua vida. Mas o interessante é que muitas pessoas e o próprio adversário, inimigo das nossas almas, ele está observando para tudo que acontece à nossa volta para tentar neutralizar ou tentar impedir o trabalhar de Deus na nossa vida. Às vezes as pessoas até sem intenção maldosa chega para ser oposição, sem saber que está sendo oposição. Quer ver uma coisa? Uma vez Jesus desceu do barco, uma grande multidão foi até ele. Um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, se prostrou aos seus pés, chorando, disse: olha, minha filha está muito doente em casa, eu preciso que o Senhor vá comigo, vá até minha casa. E Jesus foi com ele, porque Jesus não rejeita um coração quebrantado, porque Jesus não rejeita um convite sincero para ir na casa dele. Mas a Bíblia diz que naquele percurso, naquela caminhada, existia uma mulher que estava sofrendo de uma hemorragia. E ela tinha proposto no coração dela de tocar em Jesus, na orla da veste de Jesus, porque se tão somente ela tocasse, ela seria curada. Ela acreditava nisso, ela tinha fé posto nessa palavra no coração dela, e assim aconteceu. E ela tocou em Jesus, ela foi curada, Jesus parou, consequentemente toda a multidão também parou. E aquela mulher foi indagada por Jesus: quem me tocou? Enquanto acontecia tudo isso, Jairo estava do lado de Jesus, apreensivo, com certeza nervoso. Quem tem uma filha muito doente em casa sabe o quanto é terrível você ir atrás de resposta, ir atrás de solução, e ali de repente a solução para, a resposta para, e você não sabe o que vai acontecer dali para frente. E Jesus está lá no diálogo com aquela mulher, com aquelas pessoas, aliás, até que aquela mulher diz: foi eu que te toquei, Senhor. E Jesus disse: vai em paz, porque a tua fé te salvou. Mas o que acontece agora é que alguém da casa de Jairo chega até ele e diz: não incomode mais o mestre, porque tua filha morreu. Olha a pior notícia agora. Eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão. Talvez você está passando um momento difícil e ache que as coisas não podem piorar, e pode piorar sim. Mas você não pode perder a fé, porque a Bíblia diz que agindo Deus ninguém impedirá. Porque a Bíblia diz que se a tua fé pode ser pequena como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: mova-se, e ele vai se mover. Aquele homem ouviu aquela palavra, certamente seria ali um empecilho para ele prosseguir. Ele podia ali no meio da multidão se desviar de Jesus e voltar para casa chorando, desiludido. Mas quando alguém disse isso a Jairo, imediatamente diz a Bíblia que Jesus voltou-se para Jairo e disse: não temas, creia somente. Tua filha não morre, mas ela só dorme. E Jesus disse: eu vou acordá-la. Glória a Deus. Sabe de uma coisa, meu irmão? Não se preocupe, porque enquanto você estiver fazendo o que Deus quer que você faça, quem peleja por você é Deus. Quem responde por você é Deus. Quem resolve por você é Deus. Aleluia. Agora, meu irmão, não queira fantasiar algo que não é verdade em você. Seja sincero para Deus. Seja sincero para outra pessoa. Aleluia. Às vezes a gente quer agradar a todo mundo e desagrada a Deus. Neemias
podia muito bem dizer: rapaz, eu vou lá, vou tirar um tempinho aqui e vou lá na tua casa. Pare de perder tempo com distrações que não vão edificar a tua vida. Aleluia. Porque são pedras de tropeço. Mas Sambalat está me chamando para ir lá, bater um papo com ele. Ele quer ir lá e tal. Meu irmão, quem conhece o coração das pessoas é Deus. Eu não estou dizendo que você não vai atender as pessoas, que você não vai ter comunhão com as pessoas. Estou dizendo o seguinte: peça orientação a Deus para você não sair do foco, para você não sair do propósito. Deus, aleluia. Porque às vezes você quer agradar A, quer agradar a B e sai do foco, sai do propósito. Aleluia. E sabe, meu irmão, o recomeço é pior do que o começo. Todo mestre de obra diz isso. É melhor você começar uma casa do zero do que você ter que reformar uma casa. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. Mas não se dê o trabalho de estar assim, de recomeçar toda semana. Tem gente que toda semana diz: pastor, não vou mais para a igreja. Toda semana: pastor, não vai dar mais certo. Pastor, vou me separar. Porque tem gente que fica mastigando a mesma história. Tem gente que fica, remoendo a mesma coisa, sabendo que não quer aquilo. Sabe o que é isso? Meninice. Sabe o que é isso? Imaturidade. Sabe o que é isso? Falta de experiência e temor a Deus. É verdade, Jesus, aleluia. Fica ali, naquela coisa, para frente e para trás, para frente e para trás. Meu irmão, amadureça, cresça. Glória a Deus. Tinha um louvor antigo que dizia assim: subindo e descendo, nunca chegaremos. Subamos. Mas tem gente que é assim, Aí quer agradar Sambalat, quer agradar Tobias. Olha, versículo 2 diz que mandaram dizer: vem encontrar com a gente aqui nas aldeias. Aí tem gente que diz: eu vou lá encontrar com ele, eu vou lá fazer a obra de Deus. Cuidado, meu irmão. Tem gente que quer fazer a obra de Deus em todo lado, em todo canto. Não é assim. É o pato. Já viu o pato? Ele nada, ele voa e ele anda. Mas ele nada pouco, voa pouco e anda feio. Tem gente que quer fazer tudo. Faça alguma coisa, agora faça melhor. Ninguém aqui é perfeito. Mas tem uma coisa: a gente tem que reconhecer os nossos erros. Tem que ter humildade de sentar e ouvir e dizer: obrigado, Senhor, por eu ter essa igreja, por eu ter esse pastor e por eu ter essa família linda que me abraça e me ama. Aleluia. Não é assim? Sabe qual é o primeiro mandamento com promessa? Honrar o pai e a mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Aí tem filho, depois que engrossa o pescoço, aparece que ela quer cantar de galo, aí quer mandar. Aí ele vai ser confrontado com o pai vai dizer: meu filho, então cuide da sua vida. Ele sai, aí começa a quebrar a cabeça lá fora, porque, meu irmão, debaixo do braço de papai e mamãe é maravilhoso. Agora tem até uma frase que diz, que tem lugar aí fora que é onde o filho chora e a mãe não vê. Melhor coisa do mundo é você chorar. É bom na presença de Deus, mas fora da presença de Deus tem um lugar melhor da gente chorar, é no colo da mãe. Mas tem filho, meu Deus do céu, qualquer coisinha querendo gritar com a mãe, querendo gritar com o pai. Quantos anos tu tinha quando ela te pariu? A gente tem que vigiar, irmão. Aí a gente vê essas coisas, a gente fica pensando: quantos empecilhos existem na obra de Deus? Muitos, porque tem muitas pessoas que precisam nascer de novo, começar o beabá com Deus, para aprender qual é a vontade de Deus absoluta para a sua vida. Porque tem gente que veio para o Evangelho, mas o Evangelho parece que ainda não veio para ele. Sabe o que é isso, meu irmão? É você entender os propósitos de Deus e seus desígnios para a sua vida.
Às vezes a gente recebe uma palavra dessa, um culto como esse, é culto de domingo, é culto de celebração, é culto de a gente se alegrar, eita, glória a Deus. Mas quando eu ouço dizer que os inimigos estão conspirando contra a obra de Deus, a primeira coisa que eu penso é: os inimigos são os de fora. Às vezes o inimigo sou eu mesmo, o inimigo, porque eu estou deixando me levar com distrações, com coisas bestas no nosso dia a dia. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, minha irmã, meu irmão. Deus está aqui para abrir os seus olhos, para passar o óleo dele na sua cabeça e dizer: prossiga, meu filho, há muita terra para conquistar, há muita obra para fazer, tem muitas coisas novas para a gente fazer. Vamos recomeçar para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os muros de uma cidade era referência da proteção da mesma. Uma casa sem muro é uma casa vulnerável, porque os muros protegem não somente o quintal, mas principalmente a casa, certo? É a primeira porta. A Bíblia diz: assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo para o livrar. Os montes, os muros são apenas símbolos, mas o Senhor, Ele nos cerca com uma muralha de fogo quando nós estamos cheios da plenitude do seu poder. Eles até zombaram, eles até caçoaram, eles até quiseram ironizar aquela situação, dizendo que o rabo de uma raposa derrubaria os muros que estavam sendo edificados ali em Jerusalém. Eles queriam dizer que aquele muro não tinha estrutura, não tinha força, não tinha preparo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem coisas, tem situações que você não precisa responder a ninguém. Tem coisas, tem situações que você não precisa, estar dando justificativa para ninguém. As pessoas vão ver como está o teu muro, como está a tua vida lá na frente. Porque isso daqui, meu irmão, não intitula o título de pastor. Aparência não intitula o rótulo ou o ministério de Deus para a nossa vida, não. Mas tem uma coisa: o inimigo, ele sabe o que você está fazendo, mas ele quer desmerecer o que você faz para Deus. Aí eu quero te animar, te dizer uma coisa: não permita que ninguém desmereça, mas não precisa confrontá-los. Você precisa continuar fazendo o que Deus sabe, o que Deus quer, e você sabe que você tem que fazer. Amém. Continue fazendo o correto. Continue fazendo da maneira correta. E continue fazendo com as motivações corretas. Porque por vezes nós queremos estar trabalhando na obra de Deus, envolvendo-se com as coisas do Senhor, mas não estamos com as motivações corretas. Deixa eu te dizer, Sanbalat e Gesem mandaram dizer: vem nos encontrar, vem ter conosco. Mas eles sabiam, olha o que Neemias diz no final do versículo 2: porém eles intentavam fazer-me mal. Nem todas as pessoas que chamam você para perto dele querem o teu bem. E eu quero dizer uma coisa, meu irmão: não se engane com aquilo que você não está vendo. Abra os teus olhos espirituais. Faz parte da família de Deus, faz parte do projeto de Deus com você, faz parte do ministério com você. Glória a Deus. Estamos juntos. Agora os de fora estão apenas observando, e a maioria estão intentando mal contra você e contra a sua família. Esteja atento, esteja vigilante. Por quê?
Porque tem uma obra de Deus acima de todos os nossos propósitos e projetos. Sanbalat e Tobias, eles pensavam que estavam mexendo apenas com Neemias. Eles estavam mexendo também com Deus. E quem mexe com o povo de Deus, mexe com Deus. Saulo estava intentando acusações contra o povo de Deus. E estava indo para prender homens, mulheres. Todo cristão. E Jesus aparece para ele. Ele cai por terra e Jesus disse: por que me persegues? Quem persegue a igreja, persegue Cristo. Quem persegue a obra de Deus, persegue o Deus da obra. Então, eu não me preocupo com as lutas e com as adversidades, porque eu sei de uma coisa: aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Mas às vezes as pedras, os obstáculos querem nos tirar o foco. Permaneça orando. Permaneça louvando. Permaneça servindo. Permaneça adorando. Permaneça na humildade, no serviço, na obra. Quem está entendendo, levante a mão e adore o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos avançar, igreja missionária. Nós vamos avançar. Estou fazendo uma grande obra. É a resposta que nós precisamos dar para os inimigos e às vezes para nós mesmos. Epa! Que é isso? Eu ficar em casa dentro de domingo? Trocar um culto pelo aniversário? Trocar o culto? Ah, porque eu tenho que ir numa viagem ali. Se for emergência, tudo bem. Aleluia. Se for enfermidade, tudo bem. Mas não troque nada pelo culto de domingo ao Senhor. Quando a gente começa a ver que Neemias, a resposta de Neemias, olha o que diz o versículo 3, leia comigo: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter com vocês. Sabe o que foi que ele disse? Vocês querem que eu pare aqui para eu ir conversar com vocês aí? Irmão, quantas vezes a obra de Deus está sendo negligenciada por causa dos nossos interesses, por causa das nossas lutas pessoais? Quantas vezes nós estamos corroborando com os inimigos que têm sido maldição contra a obra de Deus? Quantas vezes? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Mande mensagem por alguém, mande mensagem no WhatsApp, mande mensagem no Facebook, ou faça uma ligação e diga: eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não posso parar. Olha o que diz o versículo 4, capítulo 6, versículo 4. Aleluia. 4 vezes enviaram o mesmo pedido. Sabe o que é isso? Diga comigo: o inimigo. O inimigo. Diga mais forte, diga: o inimigo. O inimigo. Insiste em me distrair. Em me tirar do propósito. Quem entendeu, diga amém. Amém. O inimigo mandou 1, 2, 3, 4 vezes. Ei, vem cá. Ei, vamos conversar. Quantas vezes você tem sentido desejo de parar, tem sentido desejo de desistir, tem sentido desejo de desanimar? Mas sabe uma coisa, eu tenho dito sempre a Adri aqui: o que mais vale para nós não é a intensidade, a força, mas a constância. Venha se arrastando, mas venha. O problema é que essas pessoas que estão na igreja, ó aqui, ó, glória, fogo, tal, canta, pula, roda. Quem é para ajudar? São opositores da obra de Deus.
desgastando sua energia, fica fazendo você perder seu tempo. Uma coisa é uma prova, uma coisa é uma luta. Agora todo dia, meu irmão. E por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque o inimigo fica insistindo em tirar você do propósito. Insista naquilo que é da vontade de Deus. Ore mais, jejue mais, louve mais, mas não perca o foco. Com certeza, Neemias já estava fervendo o juízo. Já pensou 4 vezes a mesma história? Vamos lá, porque eu quero conversar com você. Venha cá, porque eu quero conversar com você. Mandando mensageiro. Aí o versículo 4 ele vai dizer: eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Qual era a resposta? Eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar, porque eu estou envolvido na obra. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Aleluia. Mas tem situação que as pessoas querem te tirar do foco. Eu não entendo, meu irmão. Está na igreja com distrações. É um celular, é um sono, é uma coisa, é outra. Tem gente que fica, sabe, perdendo tempo com distrações, com coisas pequenas. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Seja bênção. Foi o que Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Antes das bênçãos cair sobre a tua vida, seja uma bênção. Antes de você receber o que Deus tem para te entregar, antes das promessas se concretizar na tua vida, siga no foco, siga no propósito e dê sempre a mesma resposta: eu não vou parar, porque eu estou envolvido na obra. Eu não vou parar, porque eu tenho uma grande obra para fazer. Eu não vou parar. Em último lugar, olha o que diz o versículo de número 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque irão matar-te. Aliás, de noite irão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profeta falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o sabotaram. Sabe o que é isso? Falsos profetas também tentam nos tirar do foco de Deus. Deus está mandando você sair daí. Deus está mandando você fechar a igreja. Deus está mandando você parar seu ministério. Não vai parar não, porque Deus é Deus de paz e não de confusão. Deus é Deus de paz e não de confusão. Deus é Deus de esclarecimento e não de obscuridade. Sabe o que é obscuridade, irmão? Tem algumas coisinhas que ainda parece que está fora do lugar, não tem? Então vamos lá organizar hoje. Sente com a sua esposa hoje, antes de você dormir, e diga: tá vendo a palavra, ouviu a palavra? Amanhã começa uma semana nova. Vamos ser bênção na obra de Deus. Vamos ser bênção na casa do Senhor. Nós não podemos parar por qualquer coisa. O inimigo vai levantar até pessoas perto de você para dizer: Deus está dizendo isso, Deus está dizendo aquilo, Deus está dizendo aquilo. E a Bíblia diz: examinai as profecias, porque nem toda palavra que é de Deus, que se diz ser de Deus, é de Deus. Amém? Amém. Os inimigos da obra, elas se levantam de todos os lados, sabe? Em casa, na família, no meio da igreja, lá de fora, no trabalho, em todos os lugares. Mas o objetivo é: mantenha o foco. E a igreja está caminhando. Mas muitas pessoas se levantam e dizem assim: oxe, como é que está fazendo um culto assim? Um culto apertado, num lugar apertado. Tem pessoas que criticam, tem pessoas que atiram pedra, tem pessoas que vão falar mal. E eu sei, meu irmão, mas a obra não para. Em nome de Jesus. Agora, se quiser criticar, critique. Tem um que criticando, dizendo: você é pastor que joga videogame.
Mas acima de qualquer brincadeira, irmãos, e de qualquer, porque nós somos seres humanos também, a gente trabalha, a gente anda no supermercado, no shopping, a gente tem o nosso lazer também. Mas uma coisa é certa, não perca o foco. Está trabalhando, ore pela igreja, interceda pela igreja. Agora seja sincero, irmãos, para com os outros. Quando alguém perguntar a você, meu irmão, por que você não vem à igreja? Eu vou dizer uma coisa, meu irmão, eu estou precisando de oração, ore por mim. Aleluia. Porque quem é sincero alcança misericórdia. Os inimigos se levantam e tentam contra a obra de Deus, mas ela não para, porque tem coração sincero, porque tem coração com propósito, porque tem vidas comprometidas com a obra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Que os muros que estão sendo edificados na sua vida seja para proteger você, sua casa e sua família de todos os inimigos que têm se levantado. Cerque-se dos dons espirituais. Revista-se das armaduras de Deus. Se prepare para a obra, porque ela não pode parar. E mantenha o foco no chamado e no propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.